Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas. Hoje, vamos explorar um marco crucial na história do cristianismo. A Reforma Protestante, que teve início há 506 anos, é um dos eventos mais significativos na história do cristianismo e da humanidade. Neste contexto, vamos abordar a Reforma Protestante em detalhes, explorando as motivações por trás dela, identificando seus principais líderes, localizando onde ela ocorreu e discutindo suas profundas consequências. A Reforma Protestante teve início no início do século XVI, com seu marco mais emblemático datado de 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Esse evento é frequentemente considerado o ponto de partida da Reforma, que se estendeu por todo o século XVI e além. A Reforma Protestante foi motivada por uma série de fatores, incluindo a corrupção na Igreja Católica, a venda de indulgências, o desejo de uma abordagem mais bíblica e simples do cristianismo e uma crescente insatisfação com a autoridade papal e a hierarquia da Igreja. Uma indulgência era uma prática na qual a Igreja Católica oferecia o perdão parcial ou total dos pecados em troca de pagamento ou boas obras. A venda de indulgências se tornou particularmente controversa e era vista como uma exploração da fé das pessoas e uma fonte de arrecadação de fundos para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Esse comércio de indulgências, que indignou Martinho Lutero, foi um dos catalisadores da Reforma. Além de Martinho Lutero, outros líderes notáveis da Reforma Protestante incluíram João Calvino, Huldrych Zwingli, John Knox e Thomas Cranmer. Cada um deles desempenhou um papel fundamental na disseminação das ideias reformistas em suas respectivas regiões. A Reforma Protestante teve início na Alemanha, com Lutero como seu pioneiro. No entanto, ela rapidamente se espalhou por toda a Europa, influenciando países como Suíça, França, Inglaterra, Escócia e outros. Um dos momentos culminantes da Reforma foi a assinatura da Paz de Augsburgo, em 1555, que permitiu a coexistência de luteranos e católicos na Alemanha e estabeleceu a ideia de que o governante de uma região determinaria a religião oficial de seu território, cuius regio, aius religio. As 95 teses de Martinho Lutero eram uma lista de declarações e críticas que ele afixou na porta da igreja em Wittenberg. Elas questionavam a prática da venda de indulgências e desafiavam a autoridade papal. As teses de Lutero foram amplamente divulgadas, graças à recente invenção da imprensa, o que as tornou um símbolo inicial da Reforma. As solas representam os princípios teológicos-chave que formam a base da teologia da Reforma Protestante. Elas são um conjunto de 5 doutrinas essenciais que resumem as crenças dos reformadores e a maneira como eles interpretaram a fé cristã. Cada uma delas desempenha um papel crucial no movimento reformista e na maneira como o cristianismo protestante é entendido. Vamos explorar as solas e sua importância. Sola Scriptura, somente a Escritura. Enfatiza que a Bíblia é a única autoridade suprema em questões de fé e prática. Isso significa que, para os reformadores, a Bíblia era a única fonte confiável e inquestionável de orientação espiritual. A importância da sola Scriptura residia na rejeição das tradições da Igreja como autoridade igual ou superior à Escritura, o que era uma prática comum na Igreja Católica da época. Esse princípio permitiu que os crentes acessassem diretamente a palavra de Deus e interpretassem as Escrituras por si mesmos. Sola fide, somente a fé. Destaca que a salvação é alcançada somente pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras humanas. Os reformadores argumentavam que a salvação era um dom gratuito de Deus, recebido pela fé, e não algo que pudesse ser merecido por méritos pessoais ou boas ações. Esse princípio desafiou a prática das indulgências e a ideia de que as obras eram necessárias para ganhar o favor de Deus. Sola gratia, somente a graça. Enfatiza que a salvação é um dom da graça divina, não é conquistada por mérito humano. Os reformadores acreditavam que Deus, em sua misericórdia e amor,
oferece a salvação gratuitamente a todos que creem em Cristo. Isso desafiou a ideia de que as pessoas poderiam comprar sua salvação por meio de ofertas financeiras ou boas ações. Solus Christus, somente Cristo, afirma que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único que reconcilia os seres humanos com Deus e que intercede em seu favor. Esse princípio rejeitou a ideia de que os santos, Maria ou outros intermediários poderiam interceder em nome dos fiéis. Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Destaca que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Os reformadores enfatizaram que a vida cristã, o serviço e as ações devem ter como objetivo supremo a adoração a Deus e não a busca de mérito pessoal, fama ou recompensa terrena. Tudo o que os crentes fazem deve ser direcionado para a glória de Deus. A importância das solas reside na sua capacidade de resumir e articular os princípios centrais da teologia reformada de forma concisa e memorável. Elas serviram como um contraponto às práticas e doutrinas contestadas na Igreja Católica da época e desempenharam um papel fundamental na identidade e no pensamento teológico dos movimentos protestantes que surgiram. Além disso, esses princípios influenciaram a ênfase na fé pessoal, na leitura da Bíblia e na busca da adoração a Deus em todas as áreas da vida, deixando um impacto duradouro na tradição cristã reformada. Finalmente, é fundamental destacar que a Reforma Protestante desempenhou um papel vital no desenvolvimento das igrejas protestantes, tornando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo acessível e direta para as pessoas. Essa transformação permitiu que a mensagem de salvação e esperança fosse proclamada sem a necessidade de intermediação de sacerdotes, colocando o relacionamento direto entre o indivíduo e Deus no centro da fé. Em resumo, a Reforma Protestante reiterou a verdade central de que a salvação é possível somente por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se este vídeo foi relevante e abençoou sua vida, convidamos você a demonstrar seu apoio dando um like, inscrevendo-se no canal e compartilhando esta mensagem com outras pessoas. Dessa forma, podemos espalhar a boa nova e a esperança que encontramos em Cristo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar verdades espirituais e edificantes. Obrigado por estar conosco nesta jornada de reflexão e fé.